Olá pessoal, essa aula vai ser uma aula bem rápida, tá? Então o que aconteceu? Quando eu estava falando com vocês fórmula empírica, fórmula molecular e percentual, eu falei para vocês sobre a questão, né, da obtenção da quantidade em massa de cada um. Uma das formas de nós obtermos qual é a relação entre eles é pela análise de combustão. Então, é muito importante que a gente entenda como foram identificadas algumas substâncias, né? E como ainda são identificadas. Uma dessas análises é a análise por combustão. Então, vamos ver como é que ela é. Então, uma das técnicas para a determinação da fórmula empírica é a análise por combustão. A amostra é queimada na presença de excesso de O2. Então, para ter certeza que toda ela foi queimada e que a reação foi completa, e as quantidades de gases gerados, CO2, O2, NO2, enfim, vários gases serão proporcionais aos elementos presentes na amostra, tendo em vista que só tem oxigênio e a amostra. Então, qualquer gás gerado ali será gases gerados pela combustão ou o próprio O2. Então, está aqui a amostra, né? O cadinho cerâmico, onde vai a amostra. Então, aqui tem o gás oxigênio, né? Que vai entrar, ocorre a combustão. Aqui tem um cromatógrafo. O que é um cromatógrafo, gente? Ele tem um fino cano onde vai passando os gases e ali, por diferença, né? Seja de polaridade, por tempo de voo, bom, existem vários tipos, tá? Que para nós agora não é importante. Vão separar. E aí depois eu tenho um detector que vai dizer, ó, aqui tem um pico que é de água e que é proporcional a tantos gramas. Aqui é um pico de CO2 proporcional a outras gramas, enfim, assim por diante. Então vamos ver como é que isso se dá na forma prática. Fez-se a análise por combustão de 1,621 gramas de um composto recém-sintetizado, do qual se sabia que continha apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. As massas de água e de dióxido de carbono produzidas foram de 1,902 e 3,095 gramas, respectivamente. Qual a fórmula empírica do composto? Então, para isso, a gente precisa lembrar o seguinte. Todo CO2 formado, tá? O carbono que está presente aqui veio da amostra. Então, a cada 1 mol da amostra queimada, 1 mol de carbono que tem na amostra, gera 1 mol de CO2. Por quê? Porque a relação é 1 para 1 de carbono. 1 mol que tem presente na amostra, por exemplo, pode ser uma amostra bem complexa, mas se tem 3 átomos de carbono, né? Então, se eu tiver 3 mols, né? Eu terei 3 mols de CO2. Porque cada mol de CO2 terá um dos carbonos. Ficou claro? A mesma coisa do hidrogênio. Só que o hidrogênio, o que acontece? Como é gerado água, e a água tem 2 átomos de hidrogênio, a cada 2 mols de hidrogênio da amostra forma 1 mol de água no produto. Então, a massa deste aqui formado, né, do CO2, relacionado ao carbono da amostra, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então, olhem só. Cada 12 gramas de carbono da amostra geram 44 gramas de CO2. Tá, professor? Mas como? Porque ainda tem o oxigênio que veio do excesso de gás oxigênio no qual a amostra é queimada. Então, 12 gramas é de carbono, o resto é de oxigênio. Então, se eu tenho 3,095 gramas de CO2, quer dizer que X gramas vai ser de carbono. É proporcional, tá? Então, a cada 12 gramas de carbono da amostra geram 44 gramas de CO2. Mas eu não gerei 44, eu gerei 3. Então, vai ser X. A mesma coisa eu vou fazer para o hidrogênio. A cada 2 gramas, de onde saiu esses 12? A massa do carbono é 12. A massa do hidrogênio é 1. Como são 2 gramas. Tranquilo?
Então, a cada 2 gramas de hidrogênio geram 18 gramas de água. Mas eu não gerei 18, eu gerei 1,9. Então, terei X. Tranquilo. Faço a conta e digo, ó, a minha amostra era composta por 0,844 gramas de carbono e 0,21 gramas de hidrogênio. Mas, professor, 0,21 mais 0,84 não fecha 1,1. Não fecha. Mas a amostra não disse que a substância tinha carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, carbono eu determinei, hidrogênio eu determinei. Como é que eu determino o oxigênio? Não pode ser esse aqui. Porque o que acontece? Eu tenho excesso de gás oxigênio. Então, parte do oxigênio da amostra será eliminado como CO2 e como água. Mas boa parte desse oxigênio também veio do gás que eu coloquei. Então, como é que eu vou determinar o oxigênio? Pela determinação indireta. Eu sei quanto foi carbono, sei quanto foi hidrogênio, somo os dois e diminuo desse. Então, ó, de carbono e hidrogênio foi 1,054 menos a massa inicial, eu tenho a massa do oxigênio. Então, as massas de oxigênio, hidrogênio e carbono eu determinei. O que eu faço? Eu quero chegar na fórmula empírica. Como é que eu vou chegar na fórmula empírica? Primeiro, a fórmula empírica relaciona o número de mols de cada um. Então, eu já vou descobrir o número de mols. Carbono, 0,84 divididos por 12, cheguei no número de mols. Hidrogênio, 0,21 divididos pela massa dele. Da onde essas massas aqui, gente? Da tabela. Então, 0,21 por 1, 0,21. Oxigênio, 0,567 divididos por 16, esse aqui. O que eu vou fazer? Cheguei nos números todos quebrados. Novamente, pego e diminuo pelo menor número. Qual é o menor número? 0,035. Está aqui. Olha só como eu cheguei em números inteiros. Agora eu sei que a minha fórmula não é molecular, a fórmula empírica é C2H6O, porque eu tenho 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, 1 de oxigênio. E aí, depois, se eu fizer uma espectrometria de massas, eu descubro a massa molecular, divido pela massa da minha fórmula empírica e descubro a fórmula molecular pelo um número que eu vou multiplicar. Então, por exemplo, se eu tenho essa massa aqui, eu não sei quanto dá. Vamos dizer que desse 100. E a massa molecular pela espectrometria de massas deu 200. 200 divididos por 100 é 2. Então, eu sei que a fórmula molecular será 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Então, C4H12, 2. Tá bom? Aqui tem um segundo exercício para vocês fazerem. Então, ó, quando 0,528 gramas de sacarose, um composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, então tem os mesmos 3 do exercício, é queimado, formam-se essa quantidade de água, essa quantidade de carbono. Deduz a forma empírica da sacarose. Aqui está a resposta e eu quero que vocês cheguem nessa resposta. Tá bom, gente? Então, esse módulo termina por aqui. Depois vai ter mais um vídeo sobre a resolução dos exercícios. Então, qualquer dúvida, corre lá para o atendimento ou manda e-mail que a gente vai tentar sanar. Um forte abraço e até a próxima!